ela orava por mim. Ainda quando o processo da minha formação no seu ventre trazia enjoos, noites mal dormidas e muita ansiedade, ela orava por mim. Enquanto comprava meu enxoval nas idas e vindas ao médico, ou partilhando com seus queridos as suas aspirações para minha vida, ela orava por mim. Quando ainda tinha um pouco mais de 1 ano, ela começou a me ensinar a orar. A família se reunia em culto doméstico, então cantávamos corinhos infantis, papai lia a Bíblia e ela juntava nossas mãozinhas, fechávamos os olhos e ela pedia que repetíssemos: Papai do céu. Mesmo nós não entendendo tudo, ela orava conosco. Depois, à noite, já antes de dormir, ela nos contava histórias bíblicas. Ficávamos fascinados com aqueles heróis. Jonas, o profeta que desobedeceu a Deus. Moisés, o menino salvo das águas. José, vendido pelos irmãos, perseguido, preso e esquecido no Egito. Eu, particularmente, gostava quando ele, já primeiro-ministro, colocava o copo no saco de Benjamim, seu filho caçula, seu irmão caçula. Ouvia fascinado, querendo e não querendo que o fim daquela história chegasse, é que disputava com o irmão gêmeo quem ao fim diria primeiro: conta de novo. E muitas vezes, apesar de cansada, ela repetia tudinho com muito amor. Um pouco antes de falecer, me segredou: pedi a Deus que vocês entregassem a vida a Cristo antes dos 12 anos. É que na adolescência o filho se distancia dos pais para tentar provar que já amadureceu e que não depende deles. Aí fica difícil chegar aos seus corações, disse-me ela. E ela conseguiu. Todos os 5 filhos fizeram confissão pública de fé em Jesus antes dos 12 anos. Agora a oração era outra. Queria que naquilo que fossem, os filhos se tornassem bons crentes. As crises vieram. Um filho começou a fumar escondido. Outro gostava de andar com más companhias. Outro foi atraído para os jogos de azar. Era preciso, então, mais oração. Claro que oração acompanhada de exortação. O filho faltoso era chamado num canto da casa e ali era confrontado com amor com os seus erros. Onde foi que eu lhe ensinei isso, menino? Você não se lembra do que a Bíblia nos ensina? As lágrimas caíam e não poucas vezes chorávamos também. Como é duro fazer a mãe da gente chorar. E já que as tentações eram grandes e adversários disputavam o coração dos filhos, era preciso ainda mais oração. E aí, bem cedinho, ela deixava a mesa de café pronta, toalha limpinha, café quentinho, leite, pão, manteiga e outras coisas. Tudo tinha gosto de amor de mãe. E aí, lá ia ela para o seu quarto de mansinho. Ali, aos pés da sua cama, ajoelhada, orava. Deixava a porta entreaberta para nos atender em qualquer necessidade. E nós, correndo para sair para a escola, vimos aquela figura meiga agachada no quarto, e mesmo sem ouvir os nossos nomes, sabíamos que daquele coração tão grande éramos apresentados ao Pai. Denise, Geiel, Renato, Ricardo, Maurício. Um dia a lição foi aprendida. Os filhos descobriram que para andar firmes nesta vida não bastava ter uma mãe que orava, era preciso orar também. E aí aconteceu o que ela mais queria. As nossas grandes decisões passaram a ser tomadas em oração e Deus se tornou o nosso grande companheiro. Todas as mães são especiais,
mas se você tem ou teve uma que era piedosa, você tem um tesouro muito maior. Você foi brindado com a graça de ter um verdadeiro anjo em forma de mulher que o Senhor colocou na sua vida. Benditos os filhos que têm mães piedosas. Benditos os filhos que têm mães de oração. Benditos os nossos lares que têm mães piedosas. As mães queridas, o meu grande abraço e um feliz Dia das Mães. Vamos orar? Ó Pai, obrigado porque o Senhor criou a mãe, criou o amor maternal, o instinto maternal. Obrigado porque o Senhor colocou nas nossas vidas um ser tão especial, que nos ensinou tantas coisas, que nos protegeu de tantas outras. E também, ó Deus, se preocupou com tantas. Ó Deus, a maior honra que um filho dá é colocar no coração os ensinos que aprendeu com a mãe. Que se é filho de mãe piedosa, o maior presente que ele dá é simplesmente andar com o Deus a quem a mãe ensinou. Muito obrigado pelas nossas mães. Muito obrigado pelas mães piedosas. Muito obrigado por um tesouro extraordinário que o Senhor dá às nossas famílias e que o Senhor abençoe e guarde aqueles que ainda têm mães e que eles possam valorizá-las enquanto as têm. E aqueles que, como eu, já não têm a mãe aqui, possam, ó Deus, simplesmente te louvar e te bendizer pela memória bendita de uma mãe piedosa, de uma mãe querida, que nos ensinou tantas coisas boas. Muito obrigado pelo amor de mãe e muito obrigado por sermos teus e conhecermos o teu amor, que é muito mais fiel. Muito obrigado. Oro em nome de Jesus. Amém. Tenha um final de semana muito feliz.